surgiu o nosso planeta, como surgiu toda essa diversidade que nós temos no planeta. É filosofia porque nós vamos trazer questões. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa função aqui nesse momento? Por que vivemos as dificuldades que vivemos? Por que vivemos as nossas alegrias? E dentro desse contexto, quando nós vamos buscar essa filosofia, vamos buscar essas perguntas, naturalmente nós somos levados a uma coisa maior, que é Deus, que é essa busca incessante. Como você me perguntou, a doutrina espírita, ela é codificada por Allan Kardec, Kardec coloca ela como uma doutrina dos espíritos, não há um fundador da doutrina espírita. Kardec não é esse fundador, ele simplesmente codifica as mensagens que vêm dos espíritos. Então, ele é um professor francês, um estudioso. O nome dele não é Allan Kardec, é Denisard Rivail, mas ele adota esse nome de Allan Kardec para exatamente não confundir as pessoas. Porque, como ele mesmo coloca, no que é o Espiritismo, a doutrina não é dele, é dos Espíritos, é revelada pelo Espírito, ele apenas faz essa qualificação. Apenas força de expressão, né? Porque foi um trabalho fantástico. Um trabalho gigantesco, né? É uma pessoa extremamente capacitada para isso. E quando nós falamos de doutrina espírita, vamos esclarecer que o nome espírita, ele é criado por Kardec exatamente para identificar todos nós que somos espíritas. Porque todos nós, de certa forma, cristãos, somos espiritualistas. Por que somos espiritualistas? Porque nós acreditamos em algo após a morte do corpo físico. Muitos de nós que somos cristãos não acreditamos nessa comunicação entre os espíritos com nós que estamos encarnados. Mas mesmo assim nós acreditamos em algo, seja o que for, ou o nome que a gente tem. Então por isso nós somos todos cristãos, somos de certa forma espiritualistas. Mas os espíritas, nós acreditamos nessa comunicação entre os espíritos e nós encarnados e buscamos compreender esse mecanismo, como ele funciona, de que maneira ele pode atuar sobre a nossa vida, qual a influência que os espíritos nos trazem sobre a nossa vida. Então, a doutrina espírita, ela busca dar essas respostas para nós através de vários livros que nós temos a qualificação e os livros complementares. Como você falou aí, Carlos, da questão que nós somos espiritualistas. Interessante também, eu queria colocar até uma questão aqui. As manifestações mediúnicas são exclusivas do espiritismo? Ou existem manifestações mediúnicas? Porque as pessoas também confundem isso. Parece que, por conta de fazer essa comunicação com os espíritos, parece que é só propriedade do espiritismo essas comunicações mediúnicas. Ou é propriedade do espiritismo, ou tem outras religiões, ou, enfim, outras doutrinas que podem ter essa comunicação? Excelente pergunta. Quando nós falamos de comunicação dos espíritos, elas existem desde o começo da Terra, desde o começo do homem aqui na Terra, que essas comunicações existem. Nós vamos ver as pitonisas, né, que faziam essas comunicações, e as pessoas buscavam compreender, faziam essas perguntas para essas pitonisas. O que é que acontece com a doutrina espírita? Quando há o despertar das meligerantes na França, em vários pontos do planeta, vai se buscar compreender essas manifestações. Não que elas não existissem, elas já existiam. A gente começa a compreender. Então, ela não é um atributo simplesmente da doutrina espírita. A mediunidade, ela é inerente ao ser humano. Todos nós, de certa forma, sofremos a influência dos espíritos de várias maneiras. Mas nós temos aqueles médios que nós chamamos médios de efeitos patentes, que são os médios que têm essa possibilidade de dar essas comunicações dos espíritos. Mas elas não estão restritas a cada espírito. Elas estão na Umbanda, nos nossos irmãos da Umbanda, elas estão no nosso irmão do Candomblé, elas estão nas religiões protestantes, onde você vai perceber que se fala do dom da revelação, que são manifestações dos espíritos, né? Apesar dos nossos irmãos darem outro nome, mas isso não importa, é uma manifestação. Nós temos na própria Igreja Católica, né, nas reuniões que eu já tive a oportunidade de comparecer, de ver pessoalmente, onde há a orar em línguas. O que seria orar em línguas? Como é que a pessoa ora numa língua que ela não conhece, que ela não sabe? Quando nós vamos ver lá nas línguas de fogo, que está na Bíblia, né? Onde nós vamos ver que os apóstolos, eles aparecem essas línguas de fogo e os apóstolos falam em línguas que eles não sabiam utilizar, que eles não eram do contexto deles naquela época, mas eles falam em várias línguas. Há manifestações dos espíritos naquele momento ali. Mas se dá vários nomes a isso, mas o nome não importa. O importante é que as comunicações existem, elas estão aí, elas são fatos.
conta fácil não há argumentos, é verdade. É porque eu quero pegar esse bloco para a gente tirar algumas dúvidas, né? Que sempre permeiam a cabeça das pessoas com relação à questão, né, do espiritismo. E uma outra dúvida também, é óbvio, eu sou hoje, né, espírita, já tem algum tempo que eu frequento a casa, mas sempre quando eu estava fora, né, do espiritismo, tinham essas dúvidas, né, que passavam por minha cabeça. E por isso eu estou fazendo essas perguntas, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né, com relação a isso. Uma outra questão bastante interessante é que muita gente acha que você ter essa comunicação com os espíritos dentro de uma casa espírita, todas as sessões dentro de uma casa espírita, ela é mediúnica, mas não é bem assim, né? Aqui a coisa acontece. Com certeza. A reunião mediúnica é uma reunião privada, ela é privativa. Então, todas as pessoas que participam da reunião mediúnica, elas passam por um estudo, isso a codificação nos traz, essa privatização dessas reuniões. Então, todos nós passamos por um estudo para que possamos participar dessa reunião mediúnica. Então, a reunião mediúnica é privativa, você não chega na casa espírita assim, quero participar de uma reunião mediúnica, e você vai ser conduzido a ela. Então, essas reuniões elas são privativas. O que é que a Casa Espírita nos oferece e é bom esclarecer? Nós temos várias ações que são desenvolvidas na Casa Espírita. Nós estamos, parece que as pessoas às vezes estranham quando a gente fala, né? Mas a gente tem evangelização infantil, né? Nós temos evangelização de jovens, né? Nós temos as nossas palestras públicas, que são realizadas por determinado tema, né? Então, durante 30, 40 minutos, dependendo da casa, até uma hora, nós vamos falar de um tema específico, né? Então, você vai, como nós estamos vendo na Semana Espírita, o palestrante, ele determina, fala sobre um tema específico, você vai lá, senta, assiste, normalmente, e sai dali sem ter nenhum tipo de manifestação de espírito. Interessante, porque às vezes as pessoas têm medo de entrar na casa espírita, achando que já vão ver comunicação dos espíritos. E quando eles entram, até se estranham, mas é só isso, é só isso. O momento ali é de aprendizagem, de estudo. Então, todo o trabalho da espiritualidade está voltado para aquilo ali. As reuniões mediúnicas elas são privativas para que a gente possa atender os espíritos em dificuldades, nos processos obsessivos. E é bom esclarecer que essas reuniões mediúnicas elas também têm um caráter sigiloso. Então, o que acontece dentro da reunião mediúnica, ela não sai. Ela fica entre o grupo que participa ali, simples para que possa... É como se você pensasse que você está em um psicólogo. E, de repente, você vai no psicólogo, todo dia você fica sabendo que esse psicólogo saiu falando da sua vida. Imagina aí que você não ia gostar. Né? Com certeza. Então, o atendimento dos espíritos também é isso. A gente não vai sair revelando isso para todos. Tem toda uma questão ética, né? Para quem está dentro da casa espírita e trabalha numa casa espírita. Né? Isso, muito bem colocado. A questão é, por isso que a base do estudo é fundamental. Compreender o que é isso, de que maneira se comporta, como agir dentro dessa reunião mediúnica, ela é importantíssima para que a gente possa manter essa ética que é tão importante para todos nós. Assim, eu estou falando isso porque tem muita gente que, inclusive, né, tem pessoas que são mediúnicas, que não frequentam a casa espírita séria, que também tem isso, e agora mesmo teve aqueles escândalos, enfim, não vale a pena a gente falar aqui, mas que teve algumas coisas relacionadas a isso. Não necessariamente, como se fosse um médico, um advogado, um psicólogo, e tem pessoas que são antiéticas, tem pessoas que não têm essa ética, né, então utilizam muitas vezes desse dom que ela tem para fazer coisas, né, que não são da doutrina espírita, que não são regulamentadas pela doutrina espírita, não é isso? Pois é, muito importante essa sua pergunta, essa colocação. Quando se fala em mediunidade, fala em médium, as pessoas já relacionam automaticamente a doutrina espírita. Né? Então, um desses escândalos, que não cabe aqui nós entrarmos no mérito, mas um desses médios, ele não era espírita, ele não se dizia espírita. Por sinal, ele se dizia uma outra religião, não vou entrar nesse ponto. Então, ele não se dizia espírita, mas mesmo assim, todos foram buscar dentro da doutrina espírita essas respostas. São os equívocos que nós cometemos, como você colocou, todas as profissões vão ter pessoas muito coerentes, muito sérias, e vão ter pessoas que não usam tanta seriedade, vão buscar caminhos tortuosos para que possam usufruir de bens e tudo. A mediunidade, ela é, o Evangelho nos diz, dai de graça, porque de graça é receber. Então, a mediunidade, ela não, você não paga por ela. Você não busca, por exemplo, quando você fala do médico, o médico ele passa por uma faculdade, você que é professor, você passou um tempo estudando para poder compreender e poder dar aula. É justo que você possa receber por isso, porque você precisa pagar suas contas e é muito justo.
Mas quando a gente fala de mediunidade, não. Ela vem, ela é inerente ao ser humano. É como se fosse o dom na fala, o dom de ouvir. Tudo isso é nos dado de graça. Imagina se a gente fosse cobrar para cada palavra que a gente fosse dar para alguém, né? Falar com alguém. Então, a mediunidade ela precisa ser dessa forma, gratuita. Então, o médium ele não pode buscar dentro da mediunidade o seu sustento. Ele precisa buscar em qualquer outro campo esse sustento. Então, eu posso ser um vendedor, posso ser um professor, eu preciso buscar. E eu vou doar o meu tempo, que é possível naquele momento, para que eu possa exercer essa mediunidade de uma maneira tranquila e ajudar todas as pessoas. Porque quando nós ajudamos um espírito numa reunião mediúnica, gente, e ouvintes, nós não só ajudamos aquele espírito, nós ajudamos a pessoa também, que muitas vezes está passando por esse processo obsessivo. Então, é um trabalho que você ajuda o espírito e automaticamente a pessoa é ajudada e está bem. Mas nós não fazemos essa propaganda. Né? Em casos sérios, não faz essa propaganda. Não vai chegar para você, Rogério. Houve uma publicação de um espírito que estava com você e aí a gente foi ajudado. Não. Simplesmente a gente não busca nome, não busca nada. É simplesmente ajudar. Essa questão é porque se eu faço uma linha imaginária aqui do tempo, aí eu tenho um minuto que eu não quero cortar a linha de raciocínio. Aí eu queria mais uma pergunta, que a gente está no Setembro Amarelo, mas antes de você fazer a pergunta, eu vou chamar aqui os meus parceiros, não sei o quê, mas já vai pensando aí. O Setembro Amarelo está trabalhando justamente com a questão do suicídio. E o que seria a visão espírita do suicida, o cara que comete esse suicídio, tá? Mas segura aí para a gente chamar aqui. Gente, eu vou chamar logo aqui os parceiros, tem um Fica a Dica com o professor Alisson hoje, tá? E a gente volta com esse papo que está bastante interessante para a gente não perder muito tempo e sugar aqui de Carlão, né, meu amigo, né, toda a informação que a gente precisa. Então vamos lá, nossos parceiros aqui, Dona Bergamota Presentes Criativos, o professor de Ilma Porto, número 66A, com novidades super especiais, com bolsas femininas e semi-joias a partir de agora. Então passe na Dona Bergamota e dê aquele presente especial para, né, aquela pessoa especial. Escola Monteiro Lobato Objetivo, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, 41 anos de história na educação do oeste da Bahia, sempre colocando lá em cima, né, as melhores cabeças, como é o slogan do Sistema de Educação Objetivo. Nós temos também as melhores cabeças, a melhor equipe de professores e de alunos. Monteiro Lobato, desafio da renovação e a solidez da tradição. Quer saber mais sobre metodologias ativas? Passa lá na Escola Monteiro Lobato. Vá lá, marque um horário com a nossa coordenadora, Maria Vera Lúcia, ou então com a nossa diretora pedagógica, Tânia Mefredini, que teremos, ou qualquer um professor, teremos todo o prazer de falar sobre as metodologias ativas que já estão sendo implantadas nas universidades e já está implantado na Escola Monteiro Lobato desde 2019. Nós já trabalhamos com essa nova tendência da educação, que são as metodologias ativas. Então, aí um abração aos meus parceiros. Muito obrigado, galera. Santa Maria da Vitória, tio Zé de Paula, já mandou aqui o recado para mim. Pessoal, agora também estou chegando até no Espírito Santo. A galera lá do Espírito Santo, Marcelo, todo mundo. Muito obrigado pela audiência. O pessoal aí, lá em Vila Velha, rapaz, todo mundo. Cuiabá, minha filha, Giovana, mandou também um abraço aqui. Que bom que vocês estão ouvindo. Cíndia Letícia, daqui a pouco tem a Pílula Filosófica com você. Minha irmã, enfim. Todos vocês que estão nos ouvindo, a galera de Bom Jesus da Lapa, o pessoal, minha torcida do Vitória, que não deixa, né, de mão aqui, todo sábado falando comigo. Muito bom mesmo, essa crescente da audiência do Contextualizando. Muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Maninha, abraço, tá? Lá em Bom Jesus da Lapa. Tem que mandar um abraço para mim também. Todo mundo ouvindo. Enfim, muito obrigado. Você está gostando muito do tema, né? Que até agora não tem dúvida. Tudo que você explicou tá show de bola, né? E obrigadão, meu Carlos, pela sua presença. Pessoal, então vamos lá. Eu vou chamar aqui o nosso Fica a Dica e aí eu volto, né, com o nosso Carlos Ferreira, que é representante da União Espírita de Barreiras. Como sempre, eu sempre perco, Fica a Dica, que fica em algum lugar aqui. Mas todo dia muda esse Fica a Dica de lugar. Mas, enfim. Fica a Dica no Contextualizando. Enem, Escola Monteiro Lobato Objetivo. Salve, salve, galera! Para você que está ligado no Enem, vai a dica do professor Alisson, da área de Ciências da Natureza. Galera, tema muito cobrado no Enem,
a parte de hidrostática, falando sempre de densidade, pressão nos sólidos e nos líquidos, e tendo uma atenção especial com unidades de medida. Densidade, massa sobre volume. Massa sempre no sistema internacional, que é dado em quilograma, volume em metros cúbicos. Tem que ter uma atenção especial com unidade de medida. Nem gosta demais de cobrar esse tipo de questão. Pressão nos sólidos, força sobre área, força dada em newtons e área dada em metros quadrados. E pressão nos líquidos, densidade vezes gravidade vezes a profundidade. Tem que ter uma atenção, galerinha. Pressão nos líquidos vai ser diretamente proporcional à profundidade. Salve, salve. Fique atento, hein? Vai a dica do mestre. Pois é, meu parceirão Alisson, hoje aqui no Fica a Dica, mandando aquela dica massa para você de física. Bom dia, tá todo mundo trabalhando hoje lá na Escola Monteiro Lobato. Hoje lá não tem moleza, não. Lá o professor Paiva tá lá fazendo um aulão, show de bola com todo mundo. Desde dos pequenos do 6º ano até o 3º ano ontem, e hoje também acontece lá até meio-dia, quer dizer, vai até às 17h30. Então é assim, lá a pegada é segura. Vamos lá, voltando aqui agora com o meu amigo Carlos, né, Carlos Ferreira, que é espírita e representante da União Espírita de Barreiras. Carlos, como eu estava te falando, Setembro Amarelo, toda preocupação com essa questão do suicídio, principalmente entre jovens. Na visão espírita, o suicídio, como ele é tratado? Em primeiro lugar, a doutrina espírita, através da Federação Espírita Brasileira, nós mantemos um trabalho anual, não para, de prevenção a essa questão do suicídio. Então, são abordados temas dentro da espírita sobre o suicídio e uma busca constante de auxiliar as pessoas que, nesses processos de dificuldade, acabam pensando nisso. Bom, o suicídio, nós recebemos a vida de Deus. Então, nós somos criação divina, só cabe a Ele tirar a nossa vida. Não cabe nem a mim, nem ao outro também fazer isso. Então, quando a gente comete o suicídio, nós burlamos a lei divina de uma maneira muito grave. É uma atitude drástica que a pessoa toma e que muitas vezes busca uma fuga daquele sofrimento. Isso é levado muitas vezes também porque nós vivemos muito a matéria. Nós somos muito materialistas ainda, nós somos muito arraizados à matéria, as coisas que a matéria nos traz, as coisas que o mundo nos traz, né? Então, muitas vezes a pessoa não consegue ter aquilo que ela imagina e às vezes vai buscar por caminhos tortuosos e acaba buscando o suicídio. Mas isso não significa que a pessoa está condenada para sempre. Como muitas pessoas utilizam, né? E não tem mais a salvação. Vai viver eternamente perdida, sem buscar, sem ter um auxílio dos benfeitores espirituais de Deus. Então, Jesus nos diz lá que nenhuma das ovelhas se perderá. Ele fala em nenhuma, ele não diz assim, poucas se perderão, não vai falar que nenhuma. Quando nós buscamos essa fala de Jesus, e vamos usar a nossa inteligência para interpretá-lo, significa dizer que todos nós vamos ter novas oportunidades. Então, o suicida também não vai ter essas novas oportunidades. Só que o que é que acontece quando a gente comete suicídio? Há uma falsa ideia de que os problemas vão acabar, e eles não acabam, eles pioram. Porque eu posso estar, por exemplo, endividado aqui na Terra. Essa dívida ela pode ser de várias formas, financeiramente falando, né? Mas quando eu me suicido, eu também vou continuar endividado, mas endividado de uma outra maneira. De que maneira seria essa? Com a minha própria consciência. Eu começo a perceber que aquilo não foi coerente e aí eu começo a me cobrar por mim mesmo. Então, quando há vários livros da doutrina espírita que nos trazem esse relato, o espírito, quando ele encarna através do suicídio, vai passar por várias dificuldades, né? Mas, a partir do momento em que ele se arrepende, que ele é sincero, que ele pede a Deus o auxílio, esse auxílio vem. Então, o auxílio vai vir e ele vai recomeçar a sua vida. Porque a vida que acaba sendo só é do corpo. A morte é puramente biológica. Nós somos espíritos imortais, continuamos vivos. E esse auxílio vai vir. A partir desse momento que nós tomamos que o espírito toma essa consciência, ele é auxiliado pelos benfeitores espirituais e vai ser conduzido para que ele possa resgatar isso. Porque o arrependimento é o primeiro passo. Não adianta só a gente se arrepender, nós precisamos
agir de outra forma para que a gente possa resgatar. Então, eu posso vir numa próxima encarnação com dificuldades. Por exemplo, se eu me suicido com um tiro, por exemplo, na cabeça, eu posso vir com problemas mentais. E aí a doutrina espírita vai nos explicar esses problemas mentais que muitas vezes acontecem, as síndromes que a gente vai perceber. Muitas vezes a pessoa nasce em um corpo com deficiências gravíssimas e muitos desses processos podem estar relacionados. Pode, não são, a gente não está dizendo aqui que todos são suicídios, mas muitos desses resgates vêm por conta desse suicídio, dessas equívocos que nós cometemos. Mas nós vamos ter as novas oportunidades e buscarmos de novo, e aí sairmos desse processo do suicídio e progredirmos para a luz, que é o que todos nós vamos buscar, porque todo dia, todos nós seremos espíritos perfeitos. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas nenhum de nós vai estar pelo caminho. Eu sempre falo com minha esposa que, depois que eu descobri que eu sou eterno, eu vou começar a errar menos, porque por toda vez vim para consertar o erro, vamos começar já a melhorar aqui a questão da vida, né? Porque começar agora, né? Para ver se diminui esse tempo de chegar. Então, a perfeição. Mas, enfim, você sempre aqui falou sobre evangelização, dentro da questão dos estudos. Essa relação com o evangelho é total, então. É total. Sem estarmos evangelizados, sem estarmos com a base do evangelho, fica difícil. Tem um companheiro nosso que ele sempre fala assim, o evangelho é um porto seguro. É onde a gente vai conseguir lutar contra as nossas imperfeições e lutar contra as dificuldades que o dia a dia nos traz. Quando nós nos pegamos no evangelho, dificilmente nós vamos partir, por exemplo, para esse desespero que é o suicídio. Porque nós vamos estar tendo um contato com algo que nós vamos perceber o quanto nós somos, como você colocou, né, imortais, e como nós vamos entender a dificuldade que os outros passam. Porque, Jean e ouvintes, nós temos uma dificuldade de olharmos para baixo, sempre a gente só olha mais para cima. Então a gente vai olhar, observar o outro que está melhor do que eu. Eu nunca olho para baixo para ver aqueles que estão com maiores dificuldades. E quando a gente estiver nessa dificuldade, estiver pensando até no suicídio, busquemos observar as pessoas que passam por dificuldade. Nós temos sofrimentos gigantes nessa cidade. Se a gente for buscar as periferias dessa cidade, as pessoas passam fome, as pessoas passam necessidades. E é gravíssimo. E que muitas vezes nós não observamos isso. Ficamos trancados no nosso mundinho íntimo ali e achamos que todo mundo vive aquilo ali e que o nosso problema é gigantesco. Se nós formos visitar essas pessoas, buscarmos os infortúnios ocultos, nós vamos perceber que o nosso problema é pequeno, que a gente tem condições de resolver. Tudo é a questão de equilíbrio. O Evangelho nos traz esse equilíbrio. Nós não podemos ser nem 8 nem 80, nós temos que buscar o caminho do centro. Eu não posso ser nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. Eu preciso buscar esse caminho do centro, que é o caminho que o Evangelho nos traz. É o consolo do dia a dia. Quando o Chico Xavier nos diz que, antes de mais nada, antes de ele levantar da cama, né, ele dizia sempre que, quando ele acordava, ele já era uma alegria, porque ele continuava vivo, continuava encarnado. Então, ele pegava, o primeiro passo dele era pegar o Evangelho, que ficava na mesinha de cabeceira, que é a mesinha de cabeceira do Chico Xavier, era uma caixa de tomate, essas de plástico, aquelas de madeira antiga. Então, ele pegava o Evangelho, fazia a leitura do Evangelho, fazia sua prece inicial, e depois ele ia fazer as suas necessidades, fazer sua higiene pessoal, tomar seu café. Mas, antes de mais nada, despertar uma leitura do Evangelho. E aí eu sempre busco o exemplo de Chico, eu fico pensando, o espírito no nível daquele fazia isso. Imagine que o Carlos aqui, será que eu preciso estar fazendo só uma? Mais, né? Reza a lenda, né, que toda vez que alguém chegava para Chico, sei que sempre lá no centro o pessoal fala, o que há de novo aí? O que há de novo é o Evangelho, né? Não tem novidade nenhuma. Se você seguir o Evangelho, você está sempre, como é que se diz? Do novo, né? Você vai ser sempre novidade, né? Exatamente, porque o Evangelho é interessante. Todas as vezes que nós vamos ver no trecho do Evangelho, a gente sempre tira algo a mais. É interessante que às vezes a gente realiza o Evangelho no like a um determinado tema. E a gente tem aquela discussão de meia hora ali sobre aquele tema. Aí passa um tempo, quando vem de novo o tema, a gente já viu esse tema. Aí a gente vai ver que a gente tem uma leitura diferente. Por isso que é importante o estudo dentro da casa espírita. Porque quando nós nos juntamos em grupo para estudar, nós vamos ter visões diferentes.
Porque você lendo sozinho é uma coisa. Quando você junta, que você vai interpretar um texto daquele que tem 10, 15 pessoas, vão sair coisas ali, você vai pensar, pensado por esse ângulo que o Evangelho nos traz, né? Então, Emmanuel faz uma colocação que é interessante. O Evangelho ele é tão grande que Emmanuel fala que, certa feita, foi levado a um estudo do Evangelho em um plano superior e ele se sentiu um crocodilo ao estudar o Evangelho. E não é outro Evangelho, é o que está aí. Aí a gente para pensar, Emmanuel se sentiu um crocodilo naquele momento. Veja o nível de estudo que esses espíritos já têm sobre um tema que nós estamos aqui começando a entender. Então, Emmanuel se sentiu crocodilo. A gente fica imaginando nós, o que nós nos sentiríamos nesse momento, diante desse apanhado de informações e de conhecimento que esses espíritos trazem. Fantástico, fantástico. O papo está show de bola. Vamos aqui passar, que eu dei uma lida no folder, né? E, inclusive, ele está até aqui em cima, que eu deixei aqui na semana passada para os meninos darem uma olhada. Tem uma questão muito interessante que é sobre as doenças, né? E a sua forma, né, de agir com relação a elas. Inclusive, aquele rancor que você guarda pode te levar a uma questão de enfermidade. É isso que o Evangelho trata muito bem sobre isso. Não é o Evangelho, não, o Espiritismo também. Exatamente. Você vai perceber que nós já vamos abrir a Semana Espírita com um tema que é interessante. Influência do pensamento na saúde. Olha só. Então, o pensamento ele é tudo. Tudo começa no pensamento. Se um arquiteto vai montar, vai construir um prédio, qual é a primeira coisa dele? Ele vai pensar aquilo ali, depois ele vai colocar no papel, depois vai vir o engenheiro, que vai determinar como vai ser feito, quais são as ferragens, qual material, depois vai vir o pedreiro, todo aquele contexto para que possa ser usado. Mas primeiro se pensou nisso. Então tudo começa no pensamento. Então, o nosso pensamento ele age sobre o nosso corpo de uma maneira muito forte. Tanto se eu tenho pensamentos deletérios, se eu tenho pensamentos ruins, eu vou influenciar na minha saúde. Então, veja que a gente abre com um tema que é fundamental, né? Ele fala, e nós vamos trazer o Sérgio, que é um médico, né? Então, nada melhor do que um médico para falar sobre saúde, né? É verdade. A gente vai trazer que ele é do Rio de Janeiro, a gente vai atrás no primeiro dia já esse tema, super interessante. A gente vê aqui que nós temos, né, vários aqui que são doutores, né? Não só doutor tipo médico ou advogado, que o pessoal chama, mas com muita ciência, né, com muito conhecimento naquilo que faz. Então, o Edelilson Salles, não é isso? Que seria o primeiro palestrante, né? Não, o primeiro palestrante vai ser o Sérgio. O Sérgio, tem esse aqui na... Chiesa, do Rio de Janeiro. O segundo seria o Adeilson Salles. O Adeilson Salles, né? Tem o André Peixinho também, que é doutor em educação, né? Que todo é graduado em medicina, filosofia. Então, assim, Exatamente. O André Peixinho, ele é o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Porque nós das casas espíritas, nós temos as federativas. Então, cada estado tem a sua federativa e nós temos a Federação Espírita Brasileira. O André Peixinho é o atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. É um cara excelente, ele é psiquiatra também, né? Então, é um doutor em educação e ele vai trazer um tema que é muito interessante. Eu e Deus, como estamos? Pois é. Como é que nós estamos com Deus, né? Eu vou deixar essa questão do entrega-te a Deus para o último bloco, que vai ser a nossa consideração final. Mas vamos repassar aqui agora sobre realmente a nossa 41ª Semana Espírita, né? Nós já falamos aqui da influência do pensamento na saúde, né? Vida em família e o exercício da fraternidade. Essa aqui, então, né? Na visão espírita, então, o exercício dessa fraternidade, porque todo mundo só acha que a fraternidade só acontece quando você doa algo, mas não é assim, né? Engraçado, né? Interessante isso. Como é que a gente vai treinar a fraternidade? É na família. Então, se eu não consigo ser fraterno dentro do meu lar, como é que eu vou ser fraterno fora dele? Então, a gente tem aquela questão do verniz social. Então, aparentemente, Carlos é uma pessoa excelente na sociedade, todo mundo acha, né? É fraterno, ajuda os colegas. Assim. Mas dentro de casa, como é que eu ajo? Quais são as minhas ações dentro de casa? Como é que eu sou dentro de casa? Sou fraterno também com minha esposa, com meus filhos. Então, essa fraternidade, ela começa. Porque se eu não consigo ser fraterno num núcleo pequeno, como é que eu vou conseguir ser fraterno, por exemplo, num ambiente de trabalho onde envolve tantas pessoas de pensamentos tão diferentes, de ideias tão diferentes? Né? Então, essa fraternidade, Adeilson Salles, ele é um cara espetacular. Ele tem vários livros editados, ele escreve muito para jovens, né? Então, ele vai também trazer os livros dele para quem tem jovens em casa, né? Nessa idade aí,
a gente sabe da adolescência, ele tem vários livros que ele trata desse tema, e é um palestrante espetacular. Quem teve a oportunidade de, há 2 anos atrás, ver a palestra dele aqui, saiu maravilhado, né? Algumas pessoas que não são espíritas e que compareceram, começaram a... Os livros dele não ficou nada, sumiu tudo, porque ele fala muito sobre a questão da família e sobre essa questão do relacionamento familiar. Falando em fraternidade, a gente lembra a caridade. É isso que aí sempre a gente fala, né, sobre caridade moral, que é a mais difícil de ser praticada, né? E se a caridade seria material, né? Fala um pouquinho, porque as pessoas também têm dúvidas sobre essa questão da caridade. Pois é, isso foi colocado já. A caridade material é mais fácil de ser feita. Por quê? Porque se eu tenho a possibilidade de ter um dinheiro, eu vou lá e compro todo, cesta básica, ou num bairro desse carente, como eu acabei de falar, e posso levar um carro cheio de cesta básica e doar, e pronto, parece que está tudo resolvido. Tem um empresário que ele até desencarnou, que ele doava muito para várias instituições, inclusive hospitais de câncer. E uma certa feita eu fui feita uma pergunta para ele, de uma revista essas revistas que circulam no nível nacional, e ele fazia essas doações, e como é que ele se sentia? Ele dá uma resposta que é muito interessante. Vocês falam que ele não é espírito. Ele se doar dinheiro para mim é fácil, porque eu tenho e coloco lá. Mas o que eu mais gosto de fazer é quando eu tenho a oportunidade de sentar na cabeceira de um doente daquele e poder conversar com ele. Isso é caridade moral. Então a caridade moral, ela é a mais meritória que temos e a que mais difícil de nós realizarmos, porque ele demanda fraternidade, ele demanda paciência, ele demanda benevolência, ele demanda tolerância. Qual é o espírito mais caridoso que vive na Terra? Jesus. Ele não doou uma cesta básica para ninguém, porque ele não tinha. E, pelo contrário, as pessoas ajudavam ele com a questão material. Mas ele foi o espírito mais caridoso que teve aqui na Terra. Deixou toda essa mensagem para nós, que nós estamos buscando entender até hoje, depois de 2000 anos. Fantástico, fantástico. Saindo aí da questão, né, da caridade, nós falamos aqui também já falamos aqui sobre o suicídio, aí vem, né, ansiedade, né, superando a ansiedade, que a gente vive nesse mundo ansioso, certo? Que é tudo ao mesmo tempo agora, que é uma coisa que prejudica a gente também demais, né? Exatamente. E a ansiedade, ela é patente hoje, né? Muitas pessoas com transtorno de ansiedade. Nós que militamos na Casa Espírita, nós temos a Casa Espírita que nós militamos, nós temos um trabalho de conversa fraterna. E conversar, sentar com alguém e conversar. E o que a gente recebe de pessoas com esse transtorno de ansiedade não é pequeno, são muitos. E como você colocou aqui antes, muitos jovens passando por isso, né? A pressão, né? Eu estava vendo a dica do professor aí, imaginando isso, a pressão de passar no Enem, a pressão de ter uma profissão, de buscar algo para si, e que muitas vezes não recebemos o apoio necessário da família. Às vezes a família cobra, mas não consegue trabalhar naquilo da maneira tranquila, né? Você vai cobrar que o garoto com 16, 17 anos consiga decidir a vida dele, quando ele não está, muitas vezes, maduro o suficiente para isso. E essa pressão leva a isso. Então, ele começa na faculdade, você não consegue caminhar, ou então não é aquilo que ele imaginava, a profissão que ele escolheu, às vezes leva esse transtorno de ansiedade. Hoje, com a questão do Enem, os jovens eles vão muito para fora, vão muito para outros estados, para outras cidades, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha que estuda no estado do Goiás, não estuda aqui, então sei muito bem do que eu estou falando, porque esse conhecimento é conhecimento de causa. Então, isso é muito importante. Então, a Eulália Bueno, que é uma excelente palestrante, que esteve aqui conosco já, no ano passado, ela vai nos trazer esse tema, que é bem interessante, sobre como superar essa ansiedade. Essa questão que você estava falando, que assim, a gente agora está vivendo mais, né? Estamos mais longínquos, vamos botar assim. E não precisa essa loucura toda de com 16 anos, 17 anos, uma criança já saindo do ensino médio ter essa obrigação. Nossa, eu quero isso para mim. E isso parece que é a questão de vida, né? O morte, que se não passar naquilo, parece que a vida vai acabar. Eu acho que a gente está tratando muito isso, muito a sério, assim, essa coisa, né? De, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não, mas não tem que ser. Espera o tempo, né? Vamos maturar, e fica mais tranquilo, né? Com certeza, com certeza. E aí, quando você fala disso, a gente percebe já um movimento, né? Você que é professor, das escolas já tentando tirar um pouco dessa pressão, né? Que existe sobre esses jovens, mas a gente percebe isso muito na família. A gente consegue visualizar isso muito na família.
Uma pessoa até me questionou o curso que minha filha estava fazendo. Mas por que não fez tal curso? O curso que ela quer é esse, né? Então, às vezes a gente vai projetar no nosso filho o sonho nosso, não o que ele realmente quer para a vida dele. Então, ainda tem essa dificuldade. O efeito reflexo. Vamos saltar aqui, que já a gente volta para falar sobre a questão de eu e Deus como estamos, por conta do entregue-te a Deus, aí a gente vai falar sobre isso também. E eu vou fazer aqui de novo a minha linha imaginária do tempo, porque eu só vou chamar aqui os patrocinadores, e a gente vai para o nosso, né, terceiro tempo, que seria isso. E aí a gente vai para as considerações finais. Falamos aqui mais um pouco sobre cada uma dessas palestras que vai acontecer, e aí você deixa aquele velho recado. Então vamos lá. Muito obrigado mais uma vez aos meus parceiros aqui, Escola Monteiro Lobato Objetivo, Barreiras e Luiz Eduardo, 41 anos de História na Educação do Oeste da Bahia. Escola Monteiro Lobato, o desafio da renovação e a solidez da tradição. Siga a Escola Monteiro Lobato no Instagram, no Facebook, e tenha lá atualizado o tempo todo notícias sobre a educação, o que está caindo no Enem, link lá para você entrar no portal do Objetivo, enfim, tudo lá para você na Escola Monteiro Lobato Objetivo. Monteiro Lobato Objetivo é o Insta da Escola Monteiro Lobato. Dona Bergamota, Presentes Criativos, Rua Professora Guilherme Porto, número 66A, com novidades super especiais, agora com bolsas femininas. Dona Bergamota está ali, né, na Rua Professora Guilherme Porto, passa lá hoje, hoje com um horário especial, até às 17h30. Então, não perca tempo, vai lá fazer a sua comprinha para presentear aquela pessoa especial. @Dona Bergamota é o Insta da Dona Bergamota. Vamos lá, aqui ao nosso Utilidade Pública, projeto Faça uma Criança Sorrir, 2 brinquedos com bom estado para a Paróquia de São João Batista e Faça uma Criança Sorrir. Pontos de arrecadação, Igreja de São João Batista, Matriz, Secretaria da Paróquia de São João Batista e na loja Dona Bergamota. SOS Mamãe, um projeto de amor. Doe fraldas descartáveis, lenços umedecidos, roupas de bebê, conjunto pagão, na Secretaria do Grupo Espírita Joana de Ângeles, e participe do projeto SOS Mamãe. Então vamos fazer essa caridade aí, que é muito importante, né, para todos nós. Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo. O zap daqui, 998019850. Minha galera do Facebook, que eu estou ao vivo lá no Jean Tarso, Marcelo, né, Góes entrou, ao Clay, Hércules, porque eu estou de longe aqui lendo e não tenho óculos. Ezequias, meu parceiro Ezequias, lá da Monteiro Lobato, homem que paga a gente. Marcão, muito obrigado. Todos vocês que estão aí, um alô para vocês aí no Facebook, vocês que estão no aplicativo da Oeste FM, vocês que estão na rádio online, porque Jean está chegando. Jean agora é muito estado, né? Todo mundo lá, Cuiabá, né? No Espírito Santo, Minas Gerais. Chegou aqui agora a dica de decoração da Dona Bergamota, então já vou colocar no ar minha dica de decoração da Dona Bergamota. Estava esperando aqui a dica de decoração, chegou mais uma dica. Vamos lá, complicar a dica e depois Carlão volta, né, falando sobre essa questão aí das últimas palestras aqui, das últimas palestras assim, né, da sequência aqui nossa. Então vamos lá, o nosso Fica a Dica. Fica a dica no Contextualizando. Presentes criativos. Hoje vamos falar sobre a deusa da justiça. Sendo personificada pela deusa Fênix, é representada de olhos vendados e com uma balança na mão. A deusa da lei e da ordem, protetora dos oprimidos. Dica de decoração, Dona Bergamota, presentes criativos. Hoje vamos falar sobre a deusa da justiça. Sendo personificada pela deusa Fênix, é representada de olhos vendados e com uma balança na mão. A deusa da lei e da ordem, protetora dos oprimidos. Na qualidade de Deus das leis internas, era a segunda das esposas divinas de Zeus, e costumava sentar-se ao lado do seu povo para aconselhar. É uma divindade dele por meio do qual a justiça é definida, no sentido moral, como o sentido da verdade, da equidade, da humanidade, colocado acima das paixões humanas. Por suas virtudes e qualidades, Fênix foi respeitado por todos os deuses. Sua grande sabedoria só era comparável à de Minerva. Suas opiniões eram sempre atacadas. Seu casamento com Zeus exprime como o próprio Deus pode ser submetido a ela, que ao mesmo tempo é sua emanação direta. Tradicionalmente, é representada cega ou com uma venda nos olhos, para demonstrar a sua imparcialidade.
ela simboliza o destino das leis eternas e inexploráveis. e a justiça emanada dos deuses. Assim, no seu julgamento não há erro. Ela carrega as tábuas da lei, o papel da ordem, para uma sociedade e para uma professora lá na balança segundo as leis universais, entre o caos e a ordem. Fica a dica, dona Bergamota, para os livros criativos. Pois é, muito obrigado, a dona Bergamota, para os criativos. Sempre lembrando que o Fica a Dica é uma... Meu Deus do céu, esqueci a palavra aqui. É um oferecimento especial de dona Bergamota e Escola Monteiro Lobato. Como escreve essa palavra? Oferecimento. Diz aí. Aqui, bom dia, muito importante essa palestra. Hoje, muitos jovens sofrem com essa ansiedade. Meu amigo, quem é aqui? Deixa eu ver. Águas Claras, Veranópolis, Zé Ribeiro. Não, mandar um alô. É você, Zé Ribeiro? É porque eu não tenho aqui no zap da USFM o contato, né, de todos. Mas muito obrigado pela sua audiência, sim. Com certeza o jovem hoje sofre demais com essa questão da ansiedade. Continuando aqui com o nosso amigo Carlos, né, Carlos Ferreira, que veio aqui hoje falar um pouquinho sobre a Semana Espírita e o Espiritismo também. Nós já falamos aqui, né, qual o sentido da nossa vida. Vamos falar um pouquinho qual o sentido da nossa vida. Depois a gente volta lá, eu e Deus como estamos. Eu vou deixar para o final. Luziane Bahia, de Salvador, né? Ela é da Nação do Caminho, junto lá com a casa que Espírita que Rivaldo frequenta. Também uma excelente palestra, né? Um tema muito interessante, né? Qual é o sentido de nossa vida? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido que eu estou dando à minha vida? Então, são temas que vão nos fazer pensar, buscar compreendermos um pouco isso que nós vivemos no dia a dia. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas não têm ainda esse sentido. Qual é o sentido da minha vida? Eu vim fazer o que aqui mesmo? Então, essas dificuldades de compreender esse sentido da vida, de dar um sentido para a vida, traz também essas ansiedades, traz também esses processos depressivos por conta do sentido da vida. Verdade, verdade. Renovando os valores, né? A reforma íntima. Também interessantíssimo isso. Né? Todo mundo precisa fazer essa reforma íntima. Né? O querido Lindomar Coutinho de Ilhéus, há muito tempo que ele não vem a Barreiras, né? Nós vamos receber de novo. Sempre alegria estar recebendo ele aqui. Não, tema interessante, né? Quando seria renovar esses valores? Quais são os meus valores hoje? Quais são as coisas que realmente eu valorizo hoje? E se esses valores realmente são necessários para mim? Nos traz algum bem? E está trazendo algum bem isso? E a reforma íntima que é exatamente compreender como é que eu estou agindo e qual são a minha necessidade de me reformar. A partir do momento que eu entendo esses valores, renovo esses valores, eu vou buscar essa reforma íntima. Então, a reforma íntima é simplesmente potencializar aquilo que eu tenho de bom e verificar aquilo que eu tenho de ruim ainda. Sou muito maledicente? Ainda sou maledicente? Ainda sou vingativo? Ainda carrego muito rancor? Mas eu preciso identificar isso e saber que aquilo é meu, faz parte de mim. Então, eu sou maledicente. Eu não sou maledicente porque o Jean me trouxe uma história. Eu sou maledicente porque ele me trouxe uma história e passei para frente e busquei fazer isso. Então, muitas vezes nós colocamos a culpa do outro e nos colocamos para como se fôssemos um santinho. Só agir dessa forma porque ele influenciou isso. Mas eu posso começar a entender essa maledicência como uma coisa que não traz coisas boas e começar a mudar através dessa reforma íntima. Fantástico isso. E aí, chega, né? Então, como estamos com Deus? E a grande pergunta, como foi que vocês escolheram esse termo, entrega-te a Deus? Porque eu achei uma coisa assim, fora do comum. Pois é. Como estamos com Deus? É uma pergunta, né? Na verdade, uma pergunta, como é que eu estou com Deus hoje? Cada um vai ter uma resposta para isso. Estou bem, não estou, né? Esse encontro com Deus é importante. Todos nós vamos ter um momento de encontro com Deus. Qual vai ser esse momento? Quando nós vamos falar de Saulo de Tarso, qual é o encontro dele com Deus? No caminho de Damasco, onde ele cai do cavalo, tem aquele processo, ele fica cego e ele escuta Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não para pensar, não calcula, simplesmente ele diz, o que queres que eu faça? Olha isso, meu filho. Então ali o encontro. Quando é meu encontro com Deus? Quando é que eu consigo ter encontro com Deus? Qual é a minha relação com Deus? E o Entrega-te a Deus, que vai ser o último tema, que vai o Aurélio Lemos vai falar, com o Rio Grande do Norte,
Ele foi escolhido através de um livro de Joana de Anjos, do programa de Volta para a Feira que exatamente esse nome, Entrega-te a Deus, onde ele traz vários temas sobre vários temas do dia a dia e mostrando como no mundo entregarmos a Deus vai trazer essa solução para vários problemas. O que é interessante, gente, que há algumas coisas que nós conseguimos resolver, mas tem coisas que passam do nosso limite, nós não conseguimos resolver. Então vamos colocar um exemplo bem simples. Eu tenho uma desavença com alguém e às vezes eu estou buscando refazer, pedir perdão, mas não há uma abertura para aquilo ali. Então, nesse momento que não há essa abertura, como é que eu vou chegar a essa pessoa e conversar? Então, a gente faz o quê? Através da prece, entrega a Deus. E aí Deus vai, aos poucos, amenizando o coração daquela pessoa, trazendo uma reflexão. Quando você não espera, você consegue de novo esse contato com essa pessoa. Você falando aqui, e vem aqui na minha cabeça essa questão, né, que você fala assim, tem coisas que a gente não consegue resolver. E aí você entra naquele ciclo vicioso, ruim, e você tentar resolver as coisas sem pedir o auxílio, achando que você é autossuficiente o tempo inteiro. Aí você cai na ansiedade, que cai em outra coisa, que vai gerando problema, né? Fica naquela loucura isso. Exatamente, porque a gente tem... Nós nos achamos muito grandes, não somos tão grandes assim. Nós temos um potencial muito grande, né? Jesus diz lá, poderei fazer o que eu fiz e muito mais. Mas ainda não desenvolvemos esse potencial, né? Temos uma dificuldade de desenvolver esse potencial. E para muitos dizem assim, não, mas Deus já sabe da minha necessidade. Realmente, Deus sabe da nossa necessidade. Mas quando nós pedimos auxílio, nós damos um sinal de humildade. Nós nos curvamos diante dele e mostramos a nossa fraqueza naquele ponto, né? Então, é nesse momento que a gente consegue isso. E é interessante que você falou do Setembro Amarelo, né? E esse Entrega-te a Deus, ele traz muita coisa sobre o Setembro Amarelo, né? Inclusive, aqui vai um abraço para as pessoas que participam dessa atividade. Eu participo do grupo do WhatsApp, onde vi todas essas manifestações, contribuir de alguma forma, pequena, mas o que eu posso contribuir. Mas é interessante que nós, por exemplo, nós vamos ter um seminário nos sábados, voltado para os adultos, e um seminário voltado para os jovens. E os temas são muito interessantes. Nós vamos ter, por exemplo, no sábado, pela manhã, começa por volta 8h30 e vai até o meio-dia, com o Lindomar Coutinho, que é exatamente depressão na visão espírita, o que fazer? Depressão, outra... Tá chegando, lógico, eu não gosto dessas classificações, mas a doença do século, junto com o câncer, a depressão, para você ter ideia, né? Hoje é classificada dessa forma. Então, todo mundo está doente, né? De certa forma, da alma, né? Da alma. E aí, o segundo tema, que é o Éder Lemos, que ele vai nos trazer, as dores da alma. É interessante falar que todas essas palestras que a gente citou aqui, elas são plenamente gratuitas, né? Cada franca durante toda a semana. Esses 2 seminários, no sábado, eu vou esclarecer que a gente cobra uma pequena taxa de R$20, né, para quem vai assistir os 2, e de R$15 para quem vai assistir só um. Mas por que cobra essa pequena taxa? Nós temos um material que é colocado à disposição das pessoas, e também nós fazemos um lanche, porque ele também nem vem para ficar nesse tempo todo. 3, 4 horas ali. Sentado. Então, há um intervalo, né, fazer um lanche, é apenas uma contribuição para que a gente possa é o investimento necessário para fazer os cursos, né? Girar o negócio. Exatamente. E nós vamos ter a nossa segunda jornada Espírita Jovem, que é voltado para os jovens, né? Quem tem os seus jovens aí. Nós vamos estar fazendo também no dia 28, no sábado. Nós vamos ter conflitos pessoais da juventude, né? O tema central é conflitos existenciais. Então, quais são os conflitos pessoais da juventude? Que vai ser o nosso irmão André Sequeira. Conflitos sociais e a juventude, também vai ser André. E depois nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas, que aí pode ser o tema que eles acharem por bem falar, né? E você que lida com jovens, você sabe que tem algumas perguntas bem interessantes, né? É interessante que o jovem ele tem uma visão muito... Parece que é até mais ampla do que nós. Eu acho que assim, a gente tem um pouco mais de vergonha de fazer essa pergunta. O jovem não, ele vai e pergunta e ele coloca isso. Essa dos jovens ela é inteiramente grátis durante o sábado, o dia inteiro também, os mesmos horários para os adultos. Fantástico. Você está falando, né, que a gente só falando dos seminários, então, tem uma pequena taxa, um 15, dos 2, R$20, que é justamente para o material que você recebe, tal, aquela coisa toda que precisa, né? Um seminário é um momento de estudo mesmo, não é isso? Mas o coffee break. E aí as palestras jovens, né? Lembrando que eu vi lá no Centro Espírita essa semana que mesmo as pessoas que vão para lá para as palestras, tem espaço para as crianças também. É isso porque se
tiver qualquer contratempo, não pode deixar a criança lá, que não tem problema. Muito bem lembrado. Então, nós temos a nossa 11ª Semaninha Espírita de Barreiras, para a criança de 4 a 12 anos. Porque se levar uma criança de 4 anos para assistir uma palestra, é puxado. Então, nós temos as evangelizadoras, né, de todas as casas espíritas de Barreiras, que se unem para acolher essas crianças. E é um espaço fantástico, ele fica do lado ali no Espaço Alegre, né, do Portioli, e é fantástico. Eu, particularmente, adoro. Eu fujo um pouquinho lá da palestra para ir observar. Né? Então, elas preparam peças teatrais voltadas para o tema, as crianças brincam, se divertem. E é interessante, Jean, que às vezes a pessoa leva, teve uma professora até com uma pessoa amiga nossa, levou a criança um dia, né? Ele falou assim, você aparece, levou a criança um dia. Quando chegou, terminou, quando foi no dia, vou ter que ir de novo. Quer ir. Então, as crianças estão evangelizando os pais, né? Então, colocou para ir. Geralmente são mais evoluídos. Geralmente são mais evoluídos. Não, eles têm uma apresentação que eles fazem no final, né, na sexta, no sábado, e aí eles não, hoje é minha apresentação, eu tenho que ir, só não pode deixar. Eu vou ter que desmanchar um compromisso para poder levar ela para a semaninha. É um trabalho espetacular, feito com muito amor, com muita dedicação. Quem puder levar seu filho, dar uma fugidinha e observar o trabalho, vai perceber essa interação. Carlão, reafirma aí, por favor, que eu só vou mandar aqui para o Zap da Quest, que é o nosso agora Pílula Filosófica. E aí, assim, vamos, né, trabalhar essa... Deixa eu só dar um pause aqui. Eu acabei apertando uma coisa aqui. Mas, enfim, eu dou aqui, depois eu volto. Aí, o seguinte... Pode reafirmar, né, a nossa questão, então eu vou mandar aqui um zap para o pessoal aqui, da OSFM, que é a Pílula Filosófica, e reafirma tudo que você falou, que agora a bola é sua, fique à vontade, dê uma dica se quiser também, fique aí com o microfone, aí é seu, o que você quiser falar aí agora, aí nós temos ainda aí um minutinho para isso. Antes de mais nada, agradecer, né, ao OSFM pela oportunidade de estar divulgando, agradecer a você, Jean, e a todos os ouvintes que estão envolvido nesse momento, né? E fazer esse convite, né? Reiterar o convite, né? A partir do dia 22, então domingo, nós começamos a partir das 20 horas, no Espaço Portioli, inteiramente gratuito. A 41ª Semana Espírita de Barreiras, com esse tema fantástico. Quem quiser mais informações sobre as atividades, nós temos também o Instagram, a web, né? Que é a União Espírita de Barreiras, onde vocês vão poder ter esse link e coisa. E colocar aqui que as casas espíritas de Barreiras estão de braços abertos para receber todos, que passam por dificuldade, que buscam compreender por que estamos aqui, qual é a nossa função nessa terra, para onde vamos. E essas respostas que tanto intrigam a nossa mente. Todos nós que buscamos muitas vezes a casa espírita, e eu sou um exemplo disso, exatamente por isso, buscar essas respostas. E a doutrina espírita nos traz essas respostas de maneira clara, através da sua qualificação, dos livros, que nos traz esse esclarecimento, e através dessas atividades de palestra que são desenvolvidas na casa. Então, só agradecer e manter o convite aqui a todos que possam participar da 41ª Semana Espírita. Muito obrigado. Fantástico, fantástico, fantástico. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Vocês vão ficar agora aqui com Elmo Soares, chegando aí na nossa Oeste FM. Sábado que vem tem mais, e eu perdi o contextualizando o encerramento. Rapaz, que coisa. Mas, vamos lá. Vou deixar aqui a vinheta, tá? De chegada aqui de Elmo Soares, vai ficar aqui. Chegou aqui meu áudio que eu tinha enviado para a nossa Pílula Filosófica. Então, aí a Pílula Filosófica com a filósofa Cíntia Letícia, lá de Montes Claros. Não vou te contar para ninguém, que é minha irmã, tá? Estamos no Setembro Amarelo, a Filosofia Reflexão, junto ao Contextualizando, traz a pílula da autoestima. Não se deixe abater, seja como o pirilampo, brilha sempre, mesmo que queiram ofuscar sua luminosidade. A luz que emana de você faz a vida daqueles que te amam valer a pena. Reflete. E se sentires muito só, liga 188. Esses 3 dígitos podem mudar a sua vida. Paz de Deus. Então tá aí, mais uma vez a Pílula Filosófica com Cíntia Letícia do Filósofo Reflexão. Chega lá no Instagram e siga. Então, galera, vamos ficar aqui. Carlão, muito obrigado, muito bom dia. Estaremos lá nessa Semana Espírita que vai ser maravilhosa. Galera, sábado que vem
tem mais e eu não achei aqui a vinheta de encerramento e fica a vinheta aqui. Mas, enfim, vamos nessa. Um abraço e até mais. É muita coisa. Foi bom demais.